As casas do Congresso Nacional reúnem diversas propostas de lei de interesse da categoria médica. Entre elas, a que regulamenta a profissão, o projeto que define o salário mínimo do profissional no setor privado e a proposta de emenda à Constituição que institui a carreira de Estado para o médico. E para falar do andamento desses projetos, eu converso com o assessor parlamentar da Comissão de Assuntos Políticos das Entidades Médicas, Napoleão Pontes. A Comissão de Assuntos Políticos das Entidades Médicas é formada por representantes da Federação Nacional dos Médicos, Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. Doutor Napoleão, obrigado por nos receber. Vamos começar falando sobre o projeto do ato médico. Conta pra gente como foi a trajetória desse projeto no Senado e na Câmara dos Deputados e qual que é a atual situação que ele se encontra. Bom, esse projeto já tem uma longa duração no Congresso Nacional. Vai fazer 10 anos o ano que vem. Foi apresentado no Senado Federal em 2002, fevereiro de 2002. Teve sua tramitação no Senado, aprovado por unanimidade na CCJ, aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Foi remetido à Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados ele tramitou na Comissão do Trabalho, na Comissão de Seguridade, foi ao plenário da Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados ele sofreu algumas alterações, que os deputados entenderam que aperfeiçoava o texto. As outras profissões trabalharam contrariamente a essas modificações na Câmara, mas o texto foi aprovado também em plenário por unanimidade e retornou ao Senado Federal. No Senado Federal, esse projeto se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, onde é relator o senador Antônio Carlos Valadares, de Sergipe. Já está há quase 2 anos na CCJ. O ano passado nós tivemos eleições. No período das eleições, o Congresso acontece o chamado recesso branco. Então, o Congresso não funcionou praticamente de junho até o final do ano, em dezembro. Novos senadores assumiram, 2/3 do Senado são novos. Esses novos senadores não conhecem o texto aprovado pelo Senado. Então, as entidades entenderam que é melhor para o andamento do projeto e para atingir as suas aspirações, fazer com que esse projeto tramite normalmente em todas as comissões, que você tentou no final do ano passado, que ele fosse diretamente ao plenário. Em função dessa questão que eu falei das eleições, não foi possível. E agora é mais interessante, no meu entendimento e das entidades médicas, que ele tramite em todas as comissões. Por quê? Em função dos novos senadores. Os novos senadores não conhecem a proposta. As outras profissões de saúde têm feito um trabalho muito forte também no Senado Federal contra a aprovação do projeto. Então, esses senadores que não conhecem a proposta ficaram com algumas dificuldades. Nós entendemos que o interessante agora é esclarecer as dúvidas, mostrar aos novos parlamentares, aos novos senadores, do que trata a proposta, que a proposta não tem nenhum intuito de prejudicar seja qualquer profissão, os médicos querem apenas a sua profissão regulamentada. Então, o senador Valadares, no dia 9, o último, apresentou o seu relatório perante a CCJ. O relatório do senador Valadares contempla praticamente 90% do texto aprovado no Senado Federal, com pequenas modificações que a Câmara fez, que mais redacionais do que demérito, não tem modificações praticamente de mérito. E o texto dele contempla praticamente o que o Senado aprovou. A importância desse parecer do senador Valadares é exatamente essa: é levar aos senadores o que está sendo apreciado, o texto que o Senado já aprovou. Não é um novo texto. O Senado já teve unanimidade em 3 casas, já aprovou esse texto. Essa é a linha de atuação das entidades médicas. Nós estamos no fim do período legislativo. Dia 22 de dezembro começa o recesso parlamentar. E nós temos praticamente mais 4 sessões só da Comissão de Constituição e Justiça. É apertado o prazo, mas estamos trabalhando, as entidades médicas estão com a Comissão Nacional de Defesa do Ato Médico trabalhando muito. Outro projeto que é bastante aguardado pelos profissionais é o projeto 3.734 de 2008 do deputado Ribamar Alves, que é o projeto que define o salário mínimo do médico no setor privado. Como anda a tramitação desse projeto? Esse projeto é o projeto chamado do piso salarial do médico. É um projeto tratado com muita ênfase pela Federação Nacional dos Médicos.
A federação representa os sindicatos, é o departamento, vamos dizer assim, representante dos médicos brasileiros, exatamente nas questões afetas ao bem-estar do ambiente de trabalho e, logicamente, salarial. Então, a Federação Nacional dos Médicos que é que, vamos dizer assim, capitania esse projeto da salário mínimo do médico. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados por unanimidade, uma relatoria do deputado Mauro Nazif. Foi para a Comissão de Constituição e Justiça seguindo o seu rito normal. Quando chegou na Comissão de Constituição e Justiça, o governo nenhum quer pagar salário a mais para os seus funcionários e muito menos quer fazer um salário mínimo para um médico que ele hoje paga R$3.000, R$2.000, até R$1.500 e o projeto da época estipulava um valor de R$7.000, que hoje, com os reajustes que ele prevê, já estaria em R$12.000 ou R$13.000 esse salário se fosse aprovado hoje. O governo fez uma manobra na Comissão de Constituição e Justiça no seguinte sentido: a relatora, que era a deputada Sandra Rosado do Rio Grande do Norte, já tinha feito um relatório favorável ao parecer, dali o projeto já seguiria para o Senado, porque ele é terminativo na Câmara. O governo, sentindo que o projeto ia ser aprovado na CCJ, pediu a um de seus líderes que fizesse um requerimento que o projeto fosse avaliado também pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Quando algum líder faz esse tipo de requerimento da Comissão de Constituição e Justiça para ir para a Comissão de Finanças e Tributação, 99% dos casos é protelatório. Por quê? O regimento interno da Câmara dos Deputados estipula o seguinte: só 2 comissões podem fazer com que o projeto seja arquivado. A CCJ se considera o projeto inconstitucional e a Finanças e Tributação se considera ele inconstitucional devido ao custo financeiro e não adequação financeira ou que gere custo ao Executivo, e a Constituição diz só quem pode apresentar projetos que gerem custo ao Poder Executivo é o próprio Poder Executivo. O projeto apresentado por parlamentar teria visto de origem, seria inconstitucional. Seria o caso desse projeto, se fosse interpretar. Mas como a Constituição no Parlamento é relativa, ele ia ser aprovado na CCJ. O governo usou a artimanha legítima do regimento interno, levou para a Comissão de Finanças e Tributação, ele se encontra lá desde 2009, o relator é o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que nós vamos dizer assim, não tem feito esforço nenhum para que a proposição ande. As entidades médicas lá do Ceará mesmo já se reuniram com ele mais de uma vez em reuniões, tanto os sindicatos como a federação, como o Conselho Regional do Ceará, já aconteceram mais de 2 reuniões com ele lá no estado. O deputado é muito solícito, muito educado, que está aguardando o melhor momento, mas o melhor momento já vão 2 anos e o projeto não vai para frente. Então, dá para tirar uma conclusão de que o Executivo não quer o projeto, não quer dar o aumento e vai ser um projeto de difícil tramitação. A pressão, o parlamento funciona sob pressão. As entidades médicas têm feito esse trabalho, mas as entidades precisam da sua base de médicos. O Brasil tem 340 mil médicos. Se os 340 mil médicos chegar a eles essas informações, com certeza esses médicos lá na sua base, no seu estado, no seu hospital, no seu posto de saúde, ele vai começar a trabalhar e pressionar os parlamentares lá na sua base eleitoral, para que as suas demandas no Congresso funcionem. O parlamento não é só o brasileiro, qualquer parlamento do mundo funciona sob pressão. E o do Brasil não tem diferença. Então as entidades médicas tentam exatamente com esses projetos que estão obstaculizados pelos seus relatores, pressionar os relatores na base. E é isso que nós precisamos fazer. Certo. Em relação à carreira do médico, a gente sabe que uma proposta de emenda à Constituição, ela tem um caminho mais demorado, mais lento dentro da casa. Explica pra gente como se dá a tramitação de uma proposta à emenda à Constituição e qual que é a situação atual da proposta que institui a carreira do médico. A carreira de Estado do médico, que está tramitando na Câmara dos Deputados, é uma proposta de emenda à Constituição. É a PEC 454 de 2009. Uma proposta de emenda à Constituição não é como um projeto de lei ordinário. Um projeto de lei ordinário, o parlamentar vai no seu gabinete, monta o projeto, faz a justificativa, entrega na mesa e o projeto começa a tramitar. Uma proposta de emenda à Constituição é uma coisa mais envolvente, que envolve mais responsabilidade, envolve mais discussão na sociedade, porque afinal de contas é a Constituição do nosso país que vai ser mudada.
E a carreira do médico é uma proposta de emenda à Constituição. A proposta de emenda à Constituição tem uma tramitação diferente no Parlamento, exatamente por essas características que nós acabamos de falar. Ela precisa, primeiramente, ter assinatura de apoiamento de 272 deputados, no mínimo, para poder tramitar. Essa, a PEC 454 da carreira do médico, já passou essa etapa, as assinaturas já foram feitas, ela já deu entrada na CCJ. A CCJ vai analisar a admissibilidade da proposta. O que é a admissibilidade da proposta? É olhar se ela não fere alguma cláusula pétrea da Constituição, se ela não gera despesas ao Executivo, que não poderia acontecer. Enfim, são essas questões que a Constituição diz que para uma proposta de emenda constitucional tramitar tem que ter esse mínimo de coerência. Bom, a nossa proposta já passou por tudo isso. Já atingiu as assinaturas, já foi o relatório pela admissibilidade, já foi votado na CCJ, agora, o mês passado, e ela está agora na comissão especial. Depois da admissibilidade, a CCJ forma uma comissão especial. Essa comissão especial é integrada pelo número proporcional de parlamentares dos partidos que compõem a Câmara e é indicado um relator. Esse relator, agora que ela vai ser analisado o mérito, agora o relator vai analisar, vem cá, o que eles querem, o que é isso, na verdade, esse plano de carreira do médico. Então, é nesse pé que está a proposta hoje. O relator faz um parecer agora favorável ou contrário. Então, é muito importante agora a pressão das entidades médicas e dos médicos em cima dessa comissão especial de análise, porque o parecer pode ser contrário ainda. Bom, aprovando esse parecer, ela tem que passar pela plenário da Câmara dos Deputados. Também é um rito especial. Ela tem que passar por 2 votações no plenário da Câmara, com interstício de 5 sessões entre cada uma. E com quórum mínimo de praticamente 300 deputados. Então, uma emenda constitucional é uma coisa difícil no Parlamento. Não é nada impossível. Durante os períodos eleitorais se aprovam várias emendas constitucionais, mas a emenda constitucional tem um rito especial em função do que ela muda a Constituição do país. Então, tem que ter mesmo um rito especial. É importante frisar, o Parlamento sob pressão. Sem pressão não tem aprovação no Parlamento. Quem pressionar mais vai levar. E as entidades médicas, esse é o papel, esse é o seu trabalho. Obrigada, Napoleão, pela entrevista. Bem, carreira de Estado, salário mínimo e regulamentação da medicina são os carros-chefes das bandeiras de luta das entidades médicas. Mas esses não são os únicos projetos que a CAP se dedica. Todos os dias, centenas de projetos de lei, resoluções e decretos são propostos na Câmara e no Senado, sem contar nas medidas provisórias e portarias elaboradas pelo Poder Executivo. A CAP faz uma triagem nesses projetos e separa aqueles que envolvem a saúde dos brasileiros e, claro, os profissionais médicos. Também desenvolve um trabalho no Congresso Nacional junto aos autores e relatores das propostas, sugerindo emendas ou alterações nos projetos. Só neste ano, 374 projetos já foram analisados pela comissão. Doutora, explica pra gente como o trabalho da CAP começou. Bom, veja bem, o movimento médico sempre sentiu uma necessidade de poder interagir com o parlamento na perspectiva de contribuir com o texto de projeto de lei, de elevar subsídios, etc. Tal. Esse anseio, essa necessidade era sentida pelas 3 entidades médicas. O federal criou um grupo de trabalho, que a gente começou a chamar de Comissão de Assunto Político, e isso naturalmente já estava sendo gestado em todas as 3 entidades médicas. E desse modo, num determinado momento, as 3 entidades médicas se juntaram e nós criamos o que nós temos hoje, que é a Comissão Nacional de Assunto Político, AMB, CFM e FENAM. E como a CAP trabalha na tentativa de agilizar os projetos de lei de interesse da categoria médica? Bom, é feita uma análise do projeto e definida uma ementa, ou seja, uma posição, eu diria, curta e grossa da visão das entidades médicas, e com este material nós procuramos o relator, em geral o relator, eventualmente os membros da comissão onde ele está tramitando, e ali procuramos apresentar ao parlamentar a posição das entidades médicas e as razões que nos fazem apoiar ou, eventualmente, rejeitar o projeto. Esse contato é feito presencialmente, corpo a corpo mesmo,
e tem sido muito positivo no sentido de encaminhar no interesse dos médicos os projetos que lá tramitam. Doutor Mestrinho, a CAP também analisa projetos que são relevantes para uma melhor assistência à saúde da população. Como funciona a seleção dos projetos que entram para a agenda da CAP? A seleção desses projetos é feita através do nosso coordenador parlamentar, que faz essa seleção, e nós fazemos uma análise posterior com o grupo da CAP para saber da relevância ou não relevância, o destino que vai ser dado a esse tipo de PL, de projeto de lei. Se ele vai ser enviado para uma sociedade de especialidade, ou para uma Câmara Técnica, ou para alguém de notório conhecimento, para dar um parecer, para fundamentar aquilo que nós queremos apoiar, ou para colocar na agenda, ou para subsidiar o deputado relator ou do projeto. Olha, para esse ano que está terminando, os dois projetos mais importantes que a CAP está acompanhando diariamente são a regulamentação da emenda 29 e o projeto que regulamenta o ato médico. Esses dois projetos nós estamos acompanhando diariamente a tramitação, que é necessário que os dois sejam aprovados ainda este ano, para que não passe para o ano que vem, porque para o ano que vem é um ano de eleição municipal e termina ficando muito mais difícil a tramitação desses projetos no Parlamento Nacional.